A lei diz o seguinte, a lei, inclusive a Constituição, que é a lei máxima, diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina. A matéria criminal, quem disciplina se uma conduta humana é crime ou não é a lei. Então, por exemplo, o roubo. Por que ele é crime? Por que ele é penalizado com a cadeia, inclusive? Porque a lei diz o que é o roubo. Subtrair coisa alheia móvel mediante de uso de violência ou grave ameaça. Isso é crime. Está lá na lei. Quem diz se uma conduta é criminosa ou não é a lei. Não é a interpretação da lei. E quem diz se algo é crime ou não é o poder legislativo. É ele quem faz a lei. E no caso, a lei penal é de competência da União. Então, é o Congresso Nacional, são os deputados federais e os senadores. São eles que escrevem a lei. E são eles que podem descriminalizar uma conduta. São eles que podem aumentar uma pena, reduzir uma pena. Nós, outro dia, estávamos falando aqui sobre aquele projeto que visava transformar o aborto legal na pena do crime de homicídio, lembram? Mas quem estava fazendo aquilo? Era o Poder Legislativo. Critiquemos ou não aquela medida, eram as pessoas certas fazendo a análise de um projeto de lei. Quem diz se algo é crime ou não é o Poder Legislativo. Mas o Supremo Tribunal Federal se meteu em matéria que não é sua. Não é o Supremo que tem que dizer se o porte de drogas para uso pessoal é crime ou não. Não é ele. Quem teria que converter em ilícito administrativo e não criminal, se fosse o caso, seria o Congresso, os deputados e senadores que são eleitos pelo povo. Mas o Supremo Tribunal Federal rompe com um princípio basilar da nossa democracia, rompe um princípio que é pilar do mundo ocidental, que é a separação dos poderes. Tem aquilo que compete ao governo, ao poder executivo, tem aquilo que compete ao legislativo, que é a sua função típica legislar, fazer as leis, e tem aquilo que compete ao judiciário, que é dirimir os conflitos da sociedade. Agora, quando um poder se mete a fazer aquilo que é tarefa de outro, nós temos um desequilíbrio, uma desarmonia entre os poderes. E hoje, o Supremo Tribunal Federal deu mais um passo no sentido do seu ativismo, e agora para dizer o que é ou não é crime. O que, em nenhuma hipótese, seria tarefa sua. A lei é a expressão da vontade popular. Aqueles que são eleitos pelo povo dizem o que é lei e o que não é lei. Porque, em última análise, é o povo dizendo. É o povo quem diz o que é lei e o que não é lei.